a louça de barro preto é fabricada em vários pontos do país, era fabricada em muitos pontos do país, hoje em dia só existem alguns, sendo Molelos um deles. Primeiro é preciso entender que a produção de barro negro sempre foi considerada como um símbolo identitário da própria comunidade. Só por isso a própria comunidade fica muito sensibilizada e motivada para proteger aquilo que a define. O processo inicial parte do princípio da preparação do barro. Portanto, o barro a parte do barro que nós utilizamos é extraído, não é, por nós, aqui na nossa freguesia. Portanto, o barro vem com a terra, é extraído de debaixo do solo, traz todas as impurezas que traz. Então, tudo isso é retirado, é amassado. No fim de termos a massa pronta, o barro, então ele é executado na roda. Portanto, temos a roda de oleiro, parte das peças são feitas nessa tal dita roda. Portanto, é executar a peça que temos na ideia de fazer, depois todos os acabamentos, colocação de asas, colocações de adornos que tem que se colocar, e depois entra na fase da secagem. Como características principais, nós podemos identificar, por exemplo, as formas, a perfeição do acabamento, que é um elemento muito diferenciador relativamente à restante produção. Também o brilho, um brilho que está sempre associado às peças de molelos, porque depois de serem terminadas, elas secam e antes de serem cozidas, elas são polidas. O termo aqui em molelos é brunidas. Isso consiste em quê? Em ser feito com um seixo, com uma pequena pedra que são apanhadas nos rios, não é? E então essa pedra vai servir para polir a peça, para brunir, para lhe dar um acabamento mais perfeito. Pronto, depois a partir daí a peça é decorada, leva as suas decorações que também são tradicionais aqui de Molelos, e continua na fase da secagem até estar pronta a cozer. Anualmente, em maio, os oleiros, em conjunto com a Junta de Freguesia de Molelos e com o município de Tondela, promovem um evento que se chama a Suenga. E então a Suenga é nada mais do que a recriação da cozedura do barro negro no forno ancestral, chamado Suenga, que é um forno muito rudimentar, digamos assim, de utilização única e construído sempre com matérias-primas. Numa cozedura em Suenga, portanto, que é um método mais tradicional. As peças teriam que ser, elas já estavam secas, mas estavam frias. Então o processo começa logo pela sequeira. A sequeira serve para quê? Para aquecer. Portanto, as peças estão secas, conforme eu referi, mas estão frias. E para não haver um choque de calor muito forte do início da cozedura, então as peças eram colocadas numa sequeira durante 1 hora para fazer um pré-aquecimento. Logo de seguida, elas eram colocadas portanto, no fundo da suenga, né? Neste caso, numa cama de caruma, eram brocadas. O brocar terão que ser sempre, por norma, com o fundo virado para cima, e logo de seguida era coberto com torrões. Torrão são um pedaço de terra que se vai ao mato e vai-se cavando, e isso vai servir para cobrir na totalidade a fornada. Isto vai fazer uma parede improvisada de um forno. Portanto, no fim dela toda coberta com um tal torrão. Então ateava-se o lume em volta da suenga, e a partir dali iam-se criando vários buracos, tem o nome de bueiros, que era através desses bueiros que se era colocada pedaços de lenha, portanto cavacos, para alimentar a fornada durante aquelas horas de cozedura. Depois, para obter o preto, é o mesmo processo através do abafar. E abafando com o quê? Com terra. Aproveitando a terra em volta da suenga, essa terra vai servir para cobrir portanto, a fornada na totalidade. E mantendo, depois de coberta, vai ficar uma série de horas. Estamos a falar, neste caso, 10, 12 horas, no mínimo, abafado para criar, então, a grande quantidade de dióxido de carbono, e esse dióxido de carbono é depositado depois na argila, que ao haver aquele arrefecimento muito lento, vai recebendo o carbono.
A louça de molelos começou por ser, sobretudo, uma louça utilitária. A produção direcionava-se para a utilização cotidiana, seja para uso doméstico, em casa, por exemplo, para preparar os alimentos, para cozinhar os alimentos, e também para uso, por exemplo, na agricultura. Temos, e estão aqui em exposição, uns cântaros, que eram os recipientes onde as pessoas levavam o sulfato para as terras, para depois poderem ancorar as videiras, entre outras coisas. E depois também, lá está, como é um trabalho na lavoura, precisavam de levar os líquidos para se hidratarem ao longo do dia, e também temos louça especialmente feita para essa finalidade. É claro que a uniformidade da peça, a cor, fica muito mais, como é que é de explicar? Fica mais uniforme sendo no forno, porque as peças, por norma, não estão em contacto umas com as outras, não estão encostadas. Cozedura em suenga. Portanto, a forma de as borocar, elas ficam em contacto umas com as outras, elas estão-se a segurar umas às outras. E no contacto das peças, elas, por norma, ficam manchadas. Há o envolvimento da terra também, do torrão, tudo isso faz com que lhe dê aquelas manchas naturais da cozedura em suenga. Umas manchas brancas, raiadas do lume. Em 2023 ficou concluído o processo de classificação da louça preta ou do barro preto, do barro negro de Molelos como produção artesanal certificada, o que isso é muito bom. Está também em vias de conclusão a inserção da louça de barro negro no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Para além disso, Tondela, ou Molelos, através de Tondela, faz parte da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, e só por isso também dá uma grande visibilidade a todas as ações que são promovidas no território para divulgar esta arte, este saber fazer. Em termos da força da produção, nós podemos apontar aí os finais de meados do século XIX, inícios até do século XX, quando conseguimos identificar centenas de olarias a funcionar em Molelos, empregando também várias centenas de trabalhadores, de oleiros. Portanto, se nós considerarmos esse facto temporal com a atualidade da produção, que ela ainda continua ativa, e só isso por si é um facto extraordinário. A louça negra, antes comum em todo o território, hoje permanece viva em Molelos, Tondela, pelo trabalho de quem a estuda e as mãos de quem a perpetua. A forma, a fornada e a peça. A tradição leva tempo. E por isso, temos tempo.